Eritroblastose fetal. O que é eritroblastose fetal? A eritroblastose fetal é uma alteração que ocorre durante a gravidez, quando o sangue da mãe é RH negativo e o do bebê é RH positivo. Isso causa uma incompatibilidade entre o bebê e a mãe, ao ponto do corpo da mãe rejeitar o bebê. E o que é fator RH? É um antígeno encontrado também na membrana plasmática das hemácias de indivíduos RH positivos. Falamos em RH negativo quando este fator antigênico está ausente, sendo estas pessoas capazes de responder com a produção de anticorpos anti-RH, quando entram em contato com o antígeno, através da placenta ou transfusão incompatível. Entenda como a eritroblastose fetal acontece. Caso o sangue da criança RH positivo entre em contato com o sangue da mãe, que é RH negativo, pode-se haver uma reação semelhante à de quando tomamos uma vacina, ou seja, a mãe começa a produzir anticorpos contra o sangue da criança e seu sistema hematopoético. Isso destrói as hemácias e o próprio sistema produtor de hemácias da criança. Isso tudo dependendo do grau de isossensibilização. Nosso organismo reconhece quando um determinado agente, considerado prejudicial, entra em contato com o organismo novamente, após um primeiro contato. Tal ação permite, por exemplo, que se uma criança que já teve catapora, não tenha novamente, pois o organismo agora sabe combater. No caso da eritroblastose fetal, quando o sangue da mãe entra em contato pela primeira vez com o sangue do bebê, que possui fator RH diferente do seu, há produção de anticorpos. Em uma segunda gestação, esses anticorpos já criados anteriormente irão causar a doença. Em outras palavras, o sangue do bebê será considerado um agressor ao organismo da mãe. Por que a eritroblastose fetal deve ser investigada e tratada? A doença pode causar anemia na criança de moderada a grave, geralmente tratada com fototerapia. Em raros casos, existe a necessidade de transfusões sanguíneas completas. O pré-natal dessas mamães deve ser feito com grande cautela, principalmente naquelas que estão na segunda ou terceira gestação. A recomendação, se o problema pode ou não ocorrer, deve ser dado pelo médico. Os riscos para a mãe e para a criança devem ser sempre analisados. A eritroblastose fetal, se bem conduzida, tem grandes chances de não se complicar e a criança nascerá saudável. Testes para avaliar o fator RH intrauterino não são recomendados, pelo perigo de que o sangue do bebê entre em contato com o sangue da mãe e inicia-se o processo imunológico não desejado. Um exame pré-natal bem feito, realizado em serviço de qualidade, é fundamental para a saúde da mãe e do bebê, assim como o precoce acompanhamento pediátrico após o nascimento. Como pode ser feito o diagnóstico e as medidas profiláticas? O diagnóstico pode ser feito pela tipagem sanguínea da mãe e do pai precocemente e durante a gestação o teste de Cumbis, que utiliza anticorpo humano, que pode detectar se está havendo a produção de anticorpos pela mãe. Antes disso, providências podem ser tomadas. O sangue RH negativo não possui hemácias com fator RH e não podem ser reconhecidas como estranhas e destruídas pelos anticorpos recebidos da mãe. Após cerca de 120 dias, as hemácias serão substituídas por outras produzidas pelo próprio indivíduo. O sangue novamente será do tipo RH positivo, mas o feto não correrá mais perigo. Após o nascimento da criança, toma-se medida profilática injetando na mãe, que é RH negativo, soro contendo anti-RH. A aplicação logo após o parto destrói as hemácias fetais que possam ter passado pela placenta do nascimento ou antes. Evita-se assim a produção de anticorpos, zerando o placar de contagem. Cada vez que um concepto